Fala, povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje reunidos para o episódio número 3 da série Longeviver. Na verdade, Longeviver, o Nat e o Enf, porque a gente está aproveitando aquilo que começou para falar do Congresso de Envelhecimento que teremos aqui na UENF, me deu a oportunidade de conhecer esse trabalho sensacional feito na Universidade Aberta da Terceira Idade da UENF. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Comunicação e segurança digital que os idosos que participam da UNAT-UENF estão tendo a oportunidade de aprender. E, para tanto, temos aqui a dupla responsável por isso. Professora Ana Raquel e professor Flávio Martins. Meus amigos, gratidão gigante pela participação de vocês. E como a mamãe me ensinou, ladies first, vamos conhecer primeiro a Ana Raquel. Aninha, fala pra gente quem é a Ana Raquel, por favor. Olá, Ângelo Dias. Eu queria começar com licença poética, Oh, que bacana. agradecendo e parafraseando aqui o nome do podcast, que é Você na Sua Agenda. Eu digo assim, eu na sua agenda agradeço esse convite, poder estar aqui nesse bate-papo com meu amigo de caminhada nos estudos aí sobre longevidade, envelhecimento de forma ativa e saudável, caríssimo amigo Flávio. Então, professor, é uma alegria estar aqui. Então, eu sou Ana Raquel. Na verdade, eu sou da área de letras, língua portuguesa e literatura. Sempre acreditei que a arte é uma das formas de vivermos mais e melhor de forma saudável. Depois eu fiz a pedagogia, entender esses processos pedagógicos, como a educação também é para toda a vida. Acho que isso fala um pouco de mim, do que eu vou conversar aqui nesse dia com vocês. E dizer que eu sou uma apaixonada também pelo ser humano. Então, somos seres de afeto e somos afetados o tempo inteiro, afetamos também, e dizer sobre afeto é dizer um pouco sobre mim, porque sou poeta, sou da Academia Campista de Letras, da cadeira de número 2. Sorte a nossa. E falar sobre envelhecimento humano, falar um pouquinho sobre a UNAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, contar que há hoje na UENF, que é a universidade aqui, do norte, do interior do estado do Rio de Janeiro, aqui situada em Campos, dizer que há uma universidade dentro da universidade voltada para a pessoa idosa, para a população 60 a mais. Então, esse espaço de diálogo, de pesquisa, de ensino, de extensão, está aberto para a comunidade. Então, conversar sobre esse congresso também colocar em evidência esse espaço público de qualidade que existe hoje aqui para a comunidade campista e todo o seu entorno também, né? Nossa, Ana, eu acredito que esse é o elo que nos une, né? Com todas agora no terceiro episódio, mas uma coisa que ficou muito evidente para mim é que agora completando vocês cinco, vou me incluir, nós seis temos essa característica de gostar de gente, né? E isso faz com que a gente desenvolva o trabalho que a gente desenvolve. Meu amigo Flávio Martins, fala para nós quem é o Flávio, por favor. Antes de falar de quem é o Flávio, quero agradecer, né, Pô, estar aqui com você nessa sua agenda, né? E também agradecer a minha querida colega que passei a conviver desde 2023. Ai, que bacana. O tempo já está passando, né? É. Nós viramos parceiros mesmo e as nossas atividades dentro da UENF e dentro da UNAT, elas têm muito a ver uma com a outra, que a gente está falando de linguagem, de comunicação, de inclusão, né? E é muito interessante quando a gente não só fica na academia, mas quando a gente vai para a prática, né? Isso. Então, e a minha formação também tem tudo a ver com isso, né? Eu sou administrador, né? Minha primeira graduação foi administração, então cuidei de gente o tempo todo, né? É verdade. Mas eu tenho uma formação dentro da administração, que é o mestrado em gestão de saúde, então cuidei de gente ainda numa vertente ainda mais, que requer mais cuidado. Tenho uma segunda graduação, que é a teologia, eu sou pastor, né? E cuido de gente, né? Cuido de família, cuido o tempo todo. E claro, quando eu cheguei na UENF, eu me fiz uma pergunta, né?
quando eu entrei para fazer o curso de doutorado em cognição e linguagem, a primeira pergunta que eu mesmo me fiz, cara, o que que eu vou pesquisar aqui, né? E é impressionante quando a gente entra dentro daquela sala de aula lá, que a gente começa a ter contato com um universo de coisas que a gente pode pesquisar, Verdade, né? E foi ali que eu me encontrei na minha pesquisa, que tem a ver com a questão da inclusão digital e tudo mais. É o que a gente vai conversar aqui nesse bate-papo, né? Gente, eu tenho que confessar que essa sala a qual você se referiu, realmente, desde o primeiro dia que vocês nos receberam, a forma como vocês nos receberam, vocês, o professor Valtair, a professora Rosali, a história, a ideia do café em cada aula, né? Aquele café que era um momento de humanizar tudo aquilo que a gente estava vivendo. Meu Deus, é uma coisa que eu não vou esquecer nunca mais. E realmente abraça a gente de um jeito, acolhe a gente de uma forma ímpar. Vamos lá. Então, minha amiga Ana, a música tem uma ligação direta com as nossas emoções mais profundas, né? Como a sua disciplina, Música, Memória e Afeto, adorei esse nome, utiliza as canções para aliviar lembranças e ativar lembranças e resgatar a história de vida das pessoas lá na UNAT. Então, na verdade, eu sou primeiramente uma apaixonada pela linguagem musical. Eu te falei, né, da minha inclinação e da minha intimidade, da minha paixão pela arte. E a música sempre de uma forma muito especial me toca. Me toca para louvar, me toca para refletir, me toca para me curar, me toca para alegrias, para momentos festivos. E ao longo da vida nós vamos juntando experiências afetivas. Quando nós falamos de afeto, necessariamente eles não são positivos. Nós podemos. Afeto é afetar o outro de forma psíquica, positivamente ou negativamente. Então, ao longo da vida, nós vamos acumulando esses afetos. Não só acumulamos peso, não só acumulamos tudo isso, não. Ou capacidade cognitiva, mas acumulamos também afetos. Eu fiquei me perguntando, quando eu comecei a estudar no doutorado, o que estudar aqui, eu tinha que assim, algo que tinha a ver com a psicologia. A professora Rosali, minha orientadora, é psicóloga, e tinha a ver com a linguagem. E aí eu juntei a música, a linguagem musical, a arte musical, com a memória, que não estou trazendo aqui a memória cognitiva necessariamente, mas a memória afetiva, aquelas que nos impactam positivamente, as lembranças que também não nos impactam positivamente. E como que isso se traduz também em afeto. E aí, as músicas eu escolho, levo para cada encontro que acontece às quartas-feiras. Cada música gera uma palavra. E a partir dessa palavra geradora, nós cantamos a música, nós trazemos as falas que são provocadas por aquela canção. Por exemplo, Gonzaguinha, viver. E aí a temática daquela aula é vida. E aí eles vão trazendo episódios. Memórias da infância, do que é viver hoje, da dor que está no joelho. E nós vamos catalogando que memórias são essas que aquelas músicas elucidam. Por exemplo, em determinado sujeito, a partir de uma emoção que ele viveu, ou que uma palavra desperta, que gatilho que puxa. Né? Então, a partir do contato com letras de músicas contemporâneas, clássicas, das mais diversas, nós buscamos uma palavra geradora, que é o tema daquele encontro, e aí geram desdobramentos de fala. Eles vomitam, como a psicologia diz, aquilo que aquela canção nos provoca. E aí tem mais, eles têm um caderno que é chamado Bota Pra Fora. E eu sempre digo assim, quando algo não nos faz bem, nós ingerimos algo que não faz bem, né, Ângela? A gente precisa vomitar, evacuar, pôr aquilo para fora do corpo. E por vezes algumas emoções não nos fazem bem. O trauma de uma ruptura de um casamento, a perda de um filho. E se a gente não põe para fora, transborda de alguma forma. Então, se aquele membro lá que participa da atividade não deseja falar, verbalizar, porque às vezes não é o momento, ele pode escrever. Então, neste caderno,
que é intitulado Bota Pra Fora. Eles põem para fora todos os reflexos do contato com aquela música ao longo da semana. Nossa. Então, eles geram poemas autorais. Então, eu tenho poemas sobre o meu cãozinho que morreu, eu tenho poemas o dia que meu filho foi embora de casa, eu tenho poemas que falam das histórias de vidas que foram contadas a partir de contatos com os temas de canções, de letras de música. Eita, nossa, mãe do céu. Bota pra fora. Na verdade, é um estudo assim, psicolinguístico, né? Com certeza. A gente vai colocando para fora aquilo que incomoda, ou em forma de Como é alegria, ou de importante isso. tristeza, À luz da psicologia. à luz da Eu já tive alguns psicologia. psicólogos aqui nessa mesa e eles comentavam isso comigo, né? Aquilo que você vai prendendo, deixando dentro, uma hora transborda e às vezes se transforma num transtorno, como ansiedade, Ou explode ou depressão. implode, né? Os psicólogos falam muito isso. Isso. Eu tenho um italiano, para terminar essa primeira pergunta, ele disse assim, ele é aluno do Flávio também, ele fala, Ana, essa música, essa atividade sua é mais que uma sessão de psicanálise. É mais que uma sessão de psicanálise. Eu saio daqui leve. Ai, que Então, bom. como que a Ó, música é percepção. terapêutica, né? Com É a certeza. arte como forma terapêutica. Não é terapia, mas é terapêutico, Era é verdade. terapêutica. Meu amigo Flávio, enquanto a música resgata o passado, o celular projeta o idoso para o presente e para o futuro. Mas esse ambiente digital pode ser hostil. Quais são os golpes mais comuns pelo celular que miram a terceira idade hoje em dia? Ângelo, antes de falar dos golpes, né? Aliás, eu quero dizer o seguinte: a aula da Ana Raquel tem fila de espera, né? Eu Sabe imagino, disso, né? eu imagino. Tem A fila de sua também, eu vou... Agora Nós estamos concorridos. Agora que eu soube que pode ser assim, eu já Acima de estou vocês. merecendo a mais, né? Então eu já vou me inscrever, porque eu vou fazer essas aulas com vocês. Né? Então, mas antes de falar dos golpes, eu acho que é mais interessante eu começar dizendo por que os golpes são mais direcionados para as pessoas idosas. Simplesmente pela educação delas. Né? As pessoas com mais idade são pessoas que tiveram uma educação boa, na sua maioria. São pessoas que acreditam. Elas outro. acreditam. E muitas vezes elas são pessoas solitárias. Né? Então, a maioria dos... São vários, né? Eu costumo dizer que toda aula eu digo um golpe novo que apareceu. Mas assim... Que pena, né? Que pena. Mas, assim, os golpes mais comuns são aqueles golpes... funcionário de banco que ligando... Às vezes é gerente de banco que aparece no WhatsApp com uma mensagem, né? São normalmente mensagens que aparecem com urgência, sempre com pressa, né? E tentando pegar, né? Ou é funcionário de banco, que é muito comum isso, causas na justiça, né? Que você precisa, tem dinheiro para receber, presentes, né? Você recebeu um brinde, toque aqui, clique aqui, né? No caso às vezes, de ligação, que é muito comum receber ligação, a ligação do banco, dizendo que seu cartão de crédito foi usado agora, a gente quer confirmar. São, assim, normalmente, ou ligações ou mensagens enviadas por aplicativos, né, como o WhatsApp, e pegam pessoas que, como eu disse, né, tendem a acreditar mais naquelas coisas. E com um senso, às vezes, de preocupação, né? Não, eu tenho que resolver. E, às vezes, recebe mensagem de parentes, né? Agora com vídeos, com a fala, inclusive a voz, muito parecida. Então, assim, são inúmeros golpes. Mas eu queria dizer o seguinte, esses golpes redundam, na maioria das vezes, em perda financeira. Não é isso? São golpes que levam o dinheiro da pessoa. Mas eu tenho certeza, ao afirmar isso, porque na minha pesquisa eu já constatei isso, de que o maior prejuízo é psicológico. Porque a pessoa fica arrasada, todo mundo fica arrasado, mas a pessoa idosa, ela passa a ter a tecnofobia. Ela se afasta da tecnologia, ela fica com medo de mexer, né? E aí afasta cada vez mais ela essa cybercultura, né? A gente está nessa cibercultura, nós estamos nela, e isso faz com que ela tenha um prejuízo muito grande de não estar, de não participar, e o prejuízo psicológico de
tá com medo, né? E muitas vezes fica, inclusive, quieta, não conta para ninguém, Verdade, fica com Isso, vergonha. uma vergonha, e isso realmente faz muito mal, né? É. Muito mal. Não, isso que você comentou, né, cara? Olha, isso é outra É palavra, covardia. porque você se aproveita de um grupo de pessoas que realmente ainda acredita no outro, né? E aí isso vai matando ainda mais essa crença. A pessoa não, ela fica desconfiada, com vergonha, com medo, enfim. Aninha, por causa desse medo, vamos voltar ao afeto, por favor. Além do resgate das memórias individuais que você faz aí através do Bota para Fora, de que maneira a prática musical e os encontros da sua disciplina ajudam a aprimorar ou a destravar a comunicação desse idoso? É o primeiro aninho, eu adorei, sabe, Flávio? Porque assim, falou Aninha, com valor afetivo. afetivo, já está no Eu já estou contexto. totalmente Já está no afetado contexto, por já você. está afetado. E então, professor Ângelo, na verdade, essa prática e o contato com a linguagem musical também é um pretexto para provocar o retorno e o contato e a intimidade, mais uma vez, com a linguagem escrita, da poesia, das Verdade. prosas. Tem uma prosadora na turma, Ó, que né? bacana. Advogados, profissionais, histórias de vidas, costureiras, pessoas de várias áreas de atuação. Então, ali, a música, que é a forma que nós encontramos de disparar a temática do encontro, ela vai dialogar também com esse estímulo à escrita. Porque muitas vezes, ao longo da vida, nós fazemos muito isso nas práticas de escolarização, no período escolar, na universidade, e vai chegando um tempo que a gente vai deixando isso um pouco de lado. Então, foi uma tentativa também de fazer uma abordagem de atividade escrita, mas de uma forma que eles não percebessem que eles estavam voltando a escrever. Tanto é que, de forma coletiva, por vezes eles falam assim, Ana, se tiver alguma vírgula, você corrija. Né? Eles têm aquela preocupação ainda com a qualidade da língua escrita. Isso tem muito a ver com o que o Flávio falou, a cultura, né, de escrever bem. Né? Minha avó, ela faleceu com 93 anos, ela era meu Google. Caramba, que legal. Era minha biblioteca digital, né? Nossa. Então, acho que eles têm muito essa coisa do preciosismo, da qualidade. Então, é uma retomada também, não só as questões intrapessoais, mas interpessoais também. Eles podem, a partir dessa atividade, se relacionar melhor consigo, com o outro, e por que não por meio da linguagem oral, da verbalização? E se eu não conseguir verbalizar, tá tudo bem, mas eu posso ter uma outra forma que é a escrita, colocar para fora aquela areinha, aquele sentimento que está ali me incomodando. Então, escrever também de forma terapêutica e retomar esse contato com a língua portuguesa. Bacana, e num grupo tão diverso como você descreveu, a música ela entra aí de uma forma perfeita, né? Porque ela é democrática. Uma música como essa do Gonzaguinha, por exemplo, todos conhecem, independente de que profissão tenha, né? Ou que a música tem essa habilidade, né? De estar em qualquer ambiente com qualquer pessoa. Aliás, foi por isso que eu escolhi a música, Ângelo, porque a música, né, é uma linguagem universal. Linguagem universal. Ela tem uma linguagem universal, né, de tocar, claro que com a sua história de vida, com a minha, Flávio, vai tocando de forma diferente, Claro. mas ela vai tocar de alguma forma. A arte tem essa força. Essa força, essa potência, né, vamos dizer assim. Flávio, meu amigo, muitos idosos têm receio de mexer no celular, como a gente estava falando aqui, por medo de errar ou cair em armadilhas, né? Como o seu trabalho devolve a autoconfiança deles para que usem a tecnologia sem traumas? Então, no episódio passado já deram spoiler aqui que você está conseguindo fazer isso. Na verdade, assim, os resultados são maravilhosos, Graças né? a Deus. Mas, na verdade, o que a gente mostra para a pessoa idosa é de que ela venceu tantas dificuldades ao longo da vida dela. Né? São inúmeras, né? Eu uso muito esse discurso, né? Todos nós, né? Eu também tenho 62 anos, né? A gente sabe que nós já vencemos muitas dificuldades na nossa vida. A tecnologia, o uso do celular,
É apenas mais uma coisa que apareceu que a gente vai se adaptando a essa tecnologia. Evidentemente, quando a gente fala de tecnologia para uma pessoa que foi educada de uma forma totalmente diferente, né, dos nativos digitais, que já nasceram com a tecnologia, a gente precisa trabalhar de uma forma diferente. Então, assim, a minha pesquisa, na verdade, o Ângelo, ela tem a ver com a forma, o método que a gente ensina a pessoa a fazer a relação com a tecnologia, com o celular, com a máquina, com o que seja, né? Pode ser um site. O que ela precisa é aprender de uma forma diferente. Então, vou dar um exemplo para você aqui. Como é que eu me ensino o que é um computador, um celular, uma televisão? Que a televisão hoje é uma Smart TV, é um computador. É um computador. Então, eu ensino da seguinte forma. Você lembra daquele arquivo de aço que tinha no seu escritório, que tinha 4 gavetas, né? Então, eu faço uma analogia. Não, é um método que eu vou usar para que ele entenda rápido. Porque você pode pegar a pessoa que não conhece tecnologia, não precisa ser idoso, não. A pessoa com 50 anos, às vezes, tem muita dificuldade de mexer. Você chegar para ela e der uma aula de informática, ela vai ficar totalmente perdida, porque ela não conhece a linguagem. Normalmente ainda tem a língua inglesa para ficar mais difícil ainda, jogo, né? Até chegar a saber que Doni é feito, né? É verdade, é verdade. E aí, o que é a minha pesquisa e o meu trabalho? É mostrar para ele, é apresentar para ele de uma forma diferente, que ele entenda. Então, um arquivo com 4 gavetas, olha, o arquivo é um computador que tem gavetas, que tem pastas, que dentro dessas pastas tem arquivos. O arquivo tem uma chave, então é a senha. Então, você começa a ensinar com uma linguagem diferente. Na minha pesquisa, eu coloco um ingrediente aí que é o que a gente chama de interface homem-computador, homem-máquina, que na atualidade é falado de design, né? Tudo tem design. Então e existe disciplina nessa área da tecnologia que mostra exatamente que o profissional que está montando um site, que está montando um aplicativo, ele precisa conhecer essa área do design para facilitar, né? Por isso você tem lá, você entra no celular, clica naqueles ícones, né? E vai embora. O primeiro design que aconteceu foi o Windows, né? Era a interface que deu condição da gente começar a mexer com o computador, porque antes só mexia quem sabia a linguagem. Especialista na área. Então, mas para o idoso aprender, ele precisa de uma forma diferente, de um método diferente, uma neurolinguagem diferente. Então, lá o que a gente, na verdade, faz é isso. Primeiro, dizer que ele é capaz de aprender, né? Só que com a forma que é ensinada, ele não vai ter muita dificuldade. Então, a gente vai trabalhando para mostrar para ele, olha, quando você faz uma coisa e erra, tem como voltar, o Ctrl Z. Né? É melhor que na sua época. Na sua época não podia voltar, não podia, agora pode. Né? Então, agora você clica lá, o Ctrl Z, opa, volta aqui e tal. Então, aí eles vão começando a ter a intimidade que é preciso. Claro que a minha oficina é de segurança digital, então eu dou uma base para eles, né, na segurança, mas que, na verdade, o que a gente mostra é que ele tem capacidade de aprender. A forma como a gente ensina é que é diferente, que deve ser diferente. E mais, aí é uma questão de política pública. Eu já estou trabalhando nessa linha de que nós precisamos ter leis obrigando aos sites, principalmente os sites que são de uso, né, comum, por exemplo, como bancos, sites de bancos, o próprio site do governo, o próprio gov.br, é um site muito difícil para quem conhece, né? Para quem sabe, imagino para quem não conhece. Verdade. É que tem uma versão apropriada, né? Com uma interface mais amigável, né? Que a usabilidade seja fácil, porque um site de banco também, um aplicativo de banco, a pessoa quer saber o saldo, quer saber o extrato, quer saber o Pix. Então, às vezes demora a achar. Então, eu creio que são os dois lados da moeda. Um lado que é o método de ensinar e o outro lado da moeda é a gente mudar o que nós temos hoje aí para que as pessoas que têm dificuldade... Claro, a gente vê o esforço com a questão da acessibilidade, né? Quem não enxerga, né? Quem não ouve. Você vê que tem, mas para a pessoa idosa, você não tem nada específico. Porque o idoso, ele não é cego, mas enxerga mal, muitas vezes, né?
ele não é surdo, escuta mal, enfim, ele tem as suas limitações que são naturais da ideia, e principalmente tocar, né? O touch, como é difícil, né? E você, porque, cara, esse mundo digital é totalmente novo para ele, né? Ele não participou desse processo. Exatamente. Já entregaram pronto para ele. Ah, agora usa. Peraí, filhão, não é? Usa como, né? Então, essa sua estratégia de trazer as referências deles para poder trazer a tecnologia para esse ambiente que é quando você traz as gavetas, né, os arquivos, as chaves, você está trazendo a ambiência deles para que eles entendam melhor a tecnologia. Então, você falou, tem tudo a ver. A gente precisa fazer isso porque a tecnologia hoje é nosso dia a dia, ela está na nossa rotina. Mas para o idoso, isso limita a rotina dela. Ela acaba não conseguindo participar. Então, Ele quanto perde mais autonomia, amigável ele perde autonomia. essa coisa eu esqueci a palavra que você usou, mas interface, ela precisa ser amigável. Ele tem que entender isso com facilidade. E a gente não se preparou, não preparou isso ainda para ele. Exatamente. Perfeito. Olha só, olha outra dimensão do seu trabalho, da sua pesquisa. Que a gente vai poder chegar nos designers, né? Quem tá cuidando dessas interfaces, para trazer isso. Fazer uma adequação. Mas dentro da minha pesquisa, o que eu ainda descobri é que a disciplina, né, que é essa disciplina que trabalha isso, é uma disciplina eletiva. O aluno é obrigado a fazer. O aluno que eu digo é o aluno lá das ciências, da computação, que está fazendo lá seus cursos lá. Essa não é uma disciplina obrigatória. Normalmente é uma disciplina que ela é muito usada até em função do marketing. Eles usam a UX, o X, né? A experiência do usuário é uma coisa que hoje está muito em voga, mas todo mundo que eu consultei, fui falar com gente de banco, falar com gente de outras áreas, o que eles têm é uma visão muito geral, né? Eles querem atender a todos os públicos. Mas acontece que nós estamos vivendo um tempo e as estatísticas, os números mostram para a gente, né? A gente vai ter aí daqui a pouco 1/5 da população acima dos 60. No Brasil, isso é 10% acima da média. Imagina, né? Hoje já se fala em economia prateada. Exatamente. Então, se você já identificou esse idoso, os idosos como um setor da economia que gera lucratividade, gente, está faltando o quê para vocês investirem nessa interface, né? Isso. É por isso que a gente vai falar nesse ponto ainda do Longe Viver. É por isso que é muito interessante participar disso, porque tem negócios deixando de ser feitos, né? Não estão olhando para isso. Nem o governo, na sua posição, né, de estar sempre pensando na população, e nem a iniciativa privada. Eu vejo iniciativas muito assim. Se você observar, ninguém sabe. Vai no Uber, né? E entra lá, tem lá. Dentro dele tem um lugar lá para o idoso. Mas ninguém sabe. Mas e como é que se o idoso vai? Como é que o idoso, se nem a gente está vendo, como é que o idoso vai acessar? Ele não vai acessar, tá lá dentro. É uma iniciativa até legal, né? Mas assim, não adianta estar por dentro, não adianta, sabe? E isso é muito. A gente tem que pensar muito nisso, tem que evoluir muito ainda. E o Longe Viver é um congresso que vai trazer um pouco desse despertamento, né? Nossa, vai chegar o Natal e não vai chegar o Longe Viver. Eu estou bastante ansioso para isso, porque a gente precisa desse. E você aqui nos bastidores, gente, Flávio, a gente estava comentando com a Ana, que esse congresso vai ser o pontapé inicial. Eu até provoquei a Rosalie nesse sentido. Né? A necessidade dessa conversa. Eu ainda falei para ela assim, pô, a Rosalie, não vai ser anual, não? Ela falou assim, calma, professor, calma. Eu penso assim, de 3 em 3 anos. Eu falei, então tá bom. Mas é necessário que a gente venha atualizando esses encontros, porque tem muita coisa para a gente corrigir, para a gente ajudar mais o idoso, né? Para que eles entendam isso. Eu estava pensando aqui, Ângelo, na Sociedade da Produtividade, né, do Schul. Ele fala muito. E aí a gente, por um tempo, excluiu as pontas. A infância e o idoso, porque
pontas como improdutivo. E quando vocês conversam aí sobre essa economia prateada, do Flávio trazer esse idoso para esse lugar de autonomia, de proatividade, é entender que não é mais essa leitura, né? Isso. Dessas pontas improdutivas nesse cenário. São pontas, o idoso é uma ponta de produtividade hoje, né? Nossa, Ana, é isso. A gente ainda está conversando sobre aquele idoso da plaquinha do estacionamento. E até a plaquinha mudou, Sim, né? A plaquinha do estacionamento era um cara com curvadinho, uma com a bengalinha na bengala. mão, era o idoso. A vaguinha dele do estacionamento estava lá reservada assim. Hoje não. Hoje é um cara sem bengala, na postura adequada e está escrito lá 60 mais. Por quê? Porque a tendência, se tudo correr bem, se os nossos estudos continuarem evoluindo, se tivermos mais longeviver aí na prática, se tivermos mais UNAT, né, espalhadas pelo país, a gente vai parar de falar de idoso frágil para falar de um idoso que está, como diz o mestre Alexandre Kalash, na gerontolescência, que é o que ele fala que é esse período de 60 a 80 anos, onde as pessoas hoje estão produtivas. Estão lá fazendo doutorado, mestrado, estudando, Uma segunda uma graduação, segunda aprendendo a tocar graduação, violão, como tem muitos criando lá. negócios novos, né? Então, assim, é, é- a gente, o Longeviver, eu vejo um espaço para a gente discutir esse idoso, assim. Temos que criar um ambiente, enfim, uma cultura que consiga fazer essas pessoas chegarem à terceira idade, e aí, de novo, Kalash, quando ele fala de autocuidado, quanto nunca é tarde para começar a se cuidar, mas quanto mais cedo, melhor. Então, quanto mais cedo a gente trouxer essas pessoas para participarem dessas discussões, para praticar o autocuidado consciente, melhor elas vão chegar na terceira idade e a gente não vai estar mais discutindo, ah, tadinho, ah, coitado, vamos ter que ajudá-lo. Não, ele vai estar ativo, produtivo e criando coisas novas. Repaginar esse conceito do idoso, né? Isso. E aí, Ana, eu vou já até larguei aqui já o roteiro. Ana, como é que através das conversas que você tem com eles hoje, né? Eu queria entender como é que na sua aula, como é que eles se sentem afetados, porque através do Bota para Fora, eles devem externar como que isso está acontecendo, né? Como é que eles estão percebendo esses encontros. E como esses encontros contribuem para isso, para esse idoso que a gente acabou de falar. Como é que a gente tira esse cara da fragilidade através da música, do afeto? Por vezes, o distanciamento do contexto convívio social traz um quadro de doença que é muito recorrente na pessoa idosa, que é a depressão. Então, na minha atividade, é muito perceptível pessoas que chegam um pouco cabisbaixas e até com indícios de algum comprometimento emocional e com contato com a música, com estratégias de verbalizar o que estão sentindo. Eu percebo que ao longo de várias sessões de contato com a música, de oralidade, verbalização, de escrita, eles vão retomando a esse sentido da vida, até a expressão fica melhor, né? E eles vão revelando de forma natural o que estão sentindo. Eu me lembrei agora aqui de uma história que eu propus a letra do Xande de Pilares, que está escrito. Nossa. E nós cantamos aquele samba, eles gostaram. Em dado momento, uma mulher levantou e falou assim: olha, porque essa música me lembrou meu amigo Xande de Pilares. E eu falei assim: eu acho que ela deve estar delirando. Assim, meu amigo Xande, eu tenho alguém famosa aqui na sala, eu não sei. Aí eu falei assim, ela verbalizou e depois eu perguntei: como assim? Você é amiga de Xande de Pilares, nunca me contou aqui nas minhas aulas, preciso saber disso, né? E ela falou assim: Ana, eu era esposa de um jogador de futebol do Flamengo. Olha. E eu vivia numa grande mansão no Rio de Janeiro. E hoje eu tô aqui, eu precisei me separar. E aí ela veio contando aquilo que estava incomodando para ela de forma natural, a partir da letra da música tá escrito quando eu falei o nome do cantor. Aquilo ali foi o gatilho para ela verbalizar algo. E eu me mudei de uma mansão
para um estúdio, mas eu encontrei a paz. E aí ela foi contada a trajetória dela de ressignificação, processo de ressignificação a partir de um divórcio. Então, essas práticas de contato com a arte terapêutica, como você bem disse, a música não é terapia, mas ela proporciona esse desabafo interior, faz com que as pessoas vão se tornando mais leves, melhores. Eu acho que é isso que a atividade música, memória e afeto entrega de melhor. É você ressignificar a vida sobre a ótica da arte, colocar para fora e de forma natural, eles vão falando de forma espontânea. E ela compartilhou essa história toda para todo o grupo? Para todo o grupo. São muitas histórias que são compartilhadas assim, questões íntimas, às vezes de questões dolorosas, mas que saem natural, como uma sessão de terapia, Coletiva. mas que coletiva, mas que a arte põe assim na mesa de forma muito natural, espontânea. Mas olha como é rico isso, né? Como que as pessoas saem desse encontro com essas histórias e aí cada um vai usar esse conhecimento de vida do outro para poder também, talvez, ressignificar a sua própria vida. Né? Tem encontros que eles duram por um tempo. E foi o tema, por exemplo, da traição. E aí chegou um momento que eu estava no quarto encontro falando de traição. Eu falei, gente, para mim não dá mais, vou chamar uma advogada. Aí eu chamei uma advogada, a doutora Ana Bianca. Bacana. E aí ela conversou um pouco mais, porque eu estava no quarto. Quando é aquela música traição, para ser traição, não precisa ter um amasso, pode estar com uma conversa ali, off. Eles amaram aquele tema. Então era algo que estava incomodando e que eles tinham dificuldade de verbalizar. De lidar com isso. De lidar com isso. Então, a lida com esses sentimentos. Eu falei, gente, cheguei no meu limite quanto alguém da arte. Vamos chamar a doutora. E você não leva nenhuma psicóloga para esses encontros, não? Olha, agora, né, a psicóloga Marta está comigo, a Martinha, Marta. que está fazendo lá aluno especial, para que ela possa colher os depoimentos de forma mais, assim, vamos dizer, mais detalhada, para a gente ter você tá ali o levando essa catálogo. conversa para outro patamar. Para ter o catálogo desses resultados, Bacana. com o olhar também de alguém especialista, que é o psicólogo. Exato. E aí, meu amigo Flávio, como é que é esse impacto com a sua atividade? Né? Porque você também, usando essa sua metodologia, você traz você faz a interface amigável, né? Você acabou criando uma metodologia amigável para fazer com que eles se sintam mais confiantes em usar a tecnologia. Quais os relatos que você já teve nesse sentido? Olha, Ângela, é impressionante. Eu acho que não dá, porque senão a gente fica aqui 2 horas falando, né? Mas eu vou falar alguns, né? Bom, primeiro, assim, nos primeiros dias de aula, eu abria para eles falarem por que eles estavam ali participando dessa oficina nossa lá de segurança digital. Aí você tinha vários relatos como esse. Eu não sei mexer em computador, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Inclusive, a minha oficina não é para ensinar a mexer em computador, é segurança digital. Mas você vê que a pessoa vai lá porque ela tem o medo lá de ser fraudada e tudo, e vai para a segurança para primeiro ela fazer isso. Lógico que eu faço todo o trabalho desde o começo, como eu te disse, usando a metodologia das metáforas e tal. Mas o discurso inicial era o seguinte: olha, quem toma conta da minha conta são os meus netos bancários. Eu quero aprender a mexer. Olha o primeiro relato. Autonomia. Preciso. Autonomia. O outro disse assim: eu nunca fiz um Pix. Tenho medo de fazer Pix. Né? E você tem inúmeros relatos iguais a esse. Mas o mais interessante é agora, porque já passou, eu já estou na 4ª turma. Bacana. Né? E tem gente que não sai da turma, tá? Continua, porque estão sempre... Desculpa, quanto tempo teoricamente dura esse tempo com eles? Quanto tempo dura a disciplina? Então, a disciplina ela foi formatada, eu fiz lá os modos da disciplina, para durar 6 meses. Mas como os fraudadores inventam fraudes todo dia, ela se renova constante. Ela se renova. Fora isso, tem por exemplo, eu ensino a mexer no gov.br, falo da importância do próprio site e outros sites também, né? Meu INSS, e aí vai. Então,
eu acabei ampliando isso. Então eu falo até que a minha aula é uma aula ioiô, né? Eu vai e volta. Porque então, e o aluno que já passou às vezes um semestre, ele quer renovar, porque ou ele quer rever alguma coisa, eu ensino a fazer senha segura, como é que faz o melhor tipo de senha, então são várias coisas. Mas ainda no relato, só para responder a sua pergunta, teve duas coisas que foram assim marcantes para mim. Uma foi exatamente a pessoa dizendo que agora ela que mexe na conta dela. Então você já tem um resultado. E a segunda foi muito recente. Eu estava ensinando lá como é que protegia o CPF. Né? Eu dou aula, não é só de celular, né? Eu falo de segurança como um todo. Eu garanto que muitos que estão ouvindo não sabem que o CPF dele está vulnerável. Né? Olha isso, é verdade. Mas aí eu ensinei a essa pessoa, essa aluna nossa lá, que é idosa, e ela me voltou falando, professor, a aula passada eu botei em prática. Eu ensinei para minha família toda, meus vizinhos, está todo mundo fazendo proteção do CPF. É muito legal, né? Porque não vai além da sala de aula, vai muito além disso. Né? Você vê, e veja, a capacidade de aprender e de ensinar. Né? Quer dizer, sai dali formado, né? É verdade. Não, e está reproduzindo isso, está ajudando mais pessoas, né? Porque esse efeito é que é maravilhoso. Multiplicadores, né? Multiplicadores, né? Muito legal isso. Meu Deus. Ana, você, logo na primeira fala sua, você trouxe a importância do longeviver. Então, conta pra gente aí, eu prometi para nossa audiência que vocês, além da gente já conversou sobre o NAT, já conheceu o trabalho sensacional que vocês desenvolvem. Eu tenho que confessar que eu sou um fã do trabalho que vocês fazem. E aí a gente tem que falar agora, aí eu prometi que haveria um spoiler aqui do que o povo vai encontrar na UNAT, no Longeviver. Aí, primeira pergunta, inscrições ainda estão abertas? As inscrições estão abertas, Perfeito. tá? Sabe até quando? O congresso acontece nos dias 29, 30 e 31. A previsão é que as inscrições ainda fiquem abertas aqui até mais uns 20 dias, então corra lá, ainda dá tempo. Importante dizer que tem gratuidade na inscrição, elas são gratuitas. Ótimo. Tá? E também não só para ser ouvinte, graduandos, professores universitários, pesquisadores, acadêmicos podem submeter os seus trabalhos. Os GTs já estão abertos. E tem GTs para todos os assuntos, porque é interdisciplinar. São 13 GTs, não é isso? 13 GTs. Olha aí. Então tem 12 ou 13, né? 12. Tem espaço para a área de saúde, para a área de educação, para a área de comunicação, para a área de tecnologias, porque conversar sobre o humano é um pensamento complexo, como diz Edgar Morin, né? É verdade. Então, o congresso está com inscrições abertas, nós ainda temos um tempo ainda para que você possa corra lá para garantir a sua vaga, né? É gratuito, isso é importante dizer, e também quem desejar submeter os seus trabalhos, os seus resumos, não é, Flávio? Ainda há tempo. Então, gente, ó, a inscrição, você vai na bio do @unatuenf, que é o Instagram oficial da UNAT, e lá na bio você vai encontrar um lugar para você clicar, o link para você fazer a sua inscrição. E, meu amigo Flávio, você sabe quem serão, aliás, quais serão as que tem GT, tem mesa redonda e tem palestra. Quais são as mesas redondas ou GTs que você indica para a gente participar? Quer dizer, indicar todos, né? Mas pode dar spoiler de algum aí? Ô Ângelo, são 12 GTs. Opa. Cada um mais interessante do que o outro, né? Eu peguei até uma colinha aqui para não ficar, para não deixar de lado, né? Verdade. São GTs assim importantíssimos, falando de mobilidade urbana, por exemplo, GT1, mobilidade urbana, acessibilidade. Você tem o GT12 lá indo para o extremo, né? Políticas públicas, direitos humanos, cidadania, inclusão digital. Você tem tudo a ver com o que você estava falando. Eu até separei esse GT é o seu, que é o meu, mas assim, porque inclusive o meu vai para política pública. Perfeito. Mas você tem também, por exemplo, espiritualidade, finitude, morte, que é uma das mesas, que é do professor Valtair. Isso. Que é interessante. De tecnologia, a mesa com o Carlos Henrique, outra mesa muito interessante falando de tecnologia. Então você tem uma variedade, assim,
Você pode escolher, vai ver saúde mental, por exemplo, exercício físico, né? Ó, você tem um GT8, lá. exercício físico, corporalidade, funcionalidade, envelhecimento ativo. Então, você vê que tem GTs e mesas redondas variadas. Nós temos a colega nossa lá, a médica que vai... Doutora Patrícia Rangel. Patrícia Rangel, a gente participou do Rio Innovation, né? Nós estivemos perfeito. lá no Rio Innovation bacana. palestrando. A UF Legal. levou um grupo muito grande de pesquisadores, nós palestramos lá. Então, é muito rico. Realmente é um momento, acho que, singular aqui na região para falar desse assunto. E eu acho que a gente não deve perder. E uma coisa muito importante que a gente já falou e eu vou repetir. Tanto a esfera governamental quanto a iniciativa privada, ela precisa participar desses eventos para poder atuar de forma efetiva no mercado. O governo, na área pública, principalmente, nós temos gov.br, é um site que hoje nós somos usuários até por obrigação, porque você não consegue mais entrar em nenhuma área porque você entra nele. Então você tem que conhecer. Né? E a iniciativa privada, ela pode, inclusive, poderia estar patrocinando o evento, né, fazendo lá o seu merchandising, mas mais do que isso, ela pode, através das mesas redondas, dos GTs, vislumbrar negócios maravilhosos, né, e podem trazer resultado para a sociedade e trazer resultado, lucro para eles. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente divulgar isso também para a iniciativa privada, para poder atuar no Longeviver, né? É porque, como disse a Rosali, aí eu até perguntei para ela assim, o Longeviver é para quem, né? Quem que pode se inscrever? E ela foi enfática nisso. Ela falou que eu imaginei que fosse para profissionais da área da saúde. Aí ela falou assim, não, é para eles também, mas é principalmente para o idoso, ou como ela fala, aquele que se sentir idoso e quiser participar, fique à vontade, estaremos lá de braços abertos. E quando você fala das empresas, né, em função de que ser aberto, todos os alunos da UNAIT estarão lá participando, a empresa vai ter oportunidade de estar em contato direto com o seu consumidor. Exatamente. Então, realmente é um grande laboratório. Aliás, eu lembrei agora, que a UNAT, né, esse programa maravilhoso, não é para 60 mais, né? Ele começa com 55 anos. Bacana, verdade. A professora Rosali teve essa sacada de colocar antes 55 para poder, inclusive, preparar melhor essa pessoa de 55 anos para chegar, né, a longevidade, né? É verdade. A longevidade, né? Verdade. Isso aí E é Ana, importante falar. Quem são os... agora o spoiler dos palestrantes. Quem são alguns palestrantes que nós vamos encontrar lá? Olha, não poderia faltar a professora Rosali, que é uma pesquisadora com diferentes obras no assunto, né, sobre envelhecimento humano. O professor Valtair Miranda, que também estuda as questões do envelhecimento humano, faz as questões culturais, históricas, da espiritualidade. A doutora Patrícia, que eu citei há pouco, Patrícia Rangel, ela é médica intensivista, ela trabalha, por exemplo, com a finitude, ela entrega a notícia que aquele ente querido foi a óbito. Então, nós vamos trabalhar com essa questão também de como lidar com a finitude. E esses são alguns dos palestrantes, né, que estarão lá conosco, entre tantos outros. Ela só esqueceu de dizer que ela também vai palestrar. Opa! Qual vai ser o título da sua palestra? Olha o spoiler. Esse é um spoiler violento. Eu não poderia conversar de outra coisa, a não ser como o afeto nos afeta, que bacana. Como ele nos torna pessoas melhores ao longo da vida, como cuidar melhor dos nossos afetos. Esse é o tema, e junto com a doutora Patrícia, que vai estar falando um pouquinho. Gente, o Longeviver tinha que ser feriado nacional. Para que todo mundo estivesse lá. Ninguém pode perder nada. E vai ser nesses dias que você citou, né? 29, 30 e 31 de julho, na Universidade Estadual do Norte Fluminense. No dia 29 e 30, ele acontecerá de forma presencial, com abertura oficial na parte da manhã, e também terá um outro evento na parte da tarde, no dia 29.
Tá. 30 também será presencial na Universidade Estadual do Norte Fluminense, no nosso auditório, que é Oscar Niemeyer ali, né? O Apitão O apitão, conhecido. verdade, é. E no dia 31, de forma remota, para dialogar com palestrantes que também não estão no mesmo espaço geográfico que nós, mas têm esses saberes aí sobre envelhecimento humano. Nossa. De novo, vou ter que falar. Vai chegar o Natal e não vai chegar o Longe Viver. Papo de ansioso. Mas estaremos lá com certeza. Gente, por favor, gratidão gigante por essa oportunidade. Assim, eu ficaria com vocês conversando uma vida, porque é muito bom trocar informação, trocar conhecimento, trocar tudo com vocês. Obrigado por tudo. E eu já vi que a gente vai ter que criar uma continuação desse episódio que foi bom demais, tá? Obrigado e até a próxima oportunidade. Meus amigos, por favor, não se esqueçam, já demos spoiler, já viram a qualidade do que vocês vão encontrar no Longeviver. Então, corre lá, @onatwenf, clica no link da bio e faça sua inscrição imediatamente. Forte abraço e até o próximo episódio, gente.